Olá, queridos! Olá, povo de Deus! Hoje, terça-feira, segundo dia do nosso estudo bíblico. Muito boa tarde, muito bom final de tarde, muito boa noite para você também. Bom início de noite, que Deus abençoe aí tua vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto é um texto fantástico, é um texto que nós precisamos sim nos debruçar, precisamos sim aprender, precisamos sim olhar com detalhes, porque, meus irmãos, quando nós falamos de algumas divergências, sejam elas culturais ou teológicas, que a Bíblia nos traz, e a Bíblia, ela não, em momento nenhum, ela esconde nada, e isso eu acho fantástico na Bíblia, porque ela expõe toda a realidade dos fatos, e isso faz com que também traga ao nosso conhecimento, e tendo esse conhecimento, nós também podemos entender muito do que acontece conosco hoje. A Bíblia, ela nos mostra que o Evangelho ele deveria ser pregado, a toda criatura, e até os confins da terra. Isso significa que não era só a Judéia, não era só Samaria, era todos os cantos, em todos os cantos isso deveria acontecer. Então, meus irmãos, quando nós vemos aqui um debate entre Paulo e aqueles líderes da igreja em Jerusalém, e ele expõe isso na carta aos Gálatas, para que exatamente esse conhecimento pudesse vir à tona, para os nossos corações, e nós também termos o entendimento. Então, assim, eu peço muito a você que permita que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, ministre sobre a sua mente, o seu coração, e que nós possamos olhar para esse texto, que, embora sendo um texto quase que administrativo, é um texto espiritual, porque é a palavra de Deus. Mas nós devemos olhar isso de uma maneira espiritual para termos o entendimento necessário daquilo que Deus quer falar conosco através desse texto. Bom, hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 3. E ontem nós vimos aqui que depois de 14 anos, Paulo vai dizer que ele, através de uma obediência que ele recebe de uma revelação de Deus, ele volta a Jerusalém e agora para conversar sobre alguns assuntos, principalmente o evangelho que ele pregava aos gentios, que isso era muito importante, o que ele pregava, da forma que ele pregava e como ele pregava, isso era importante, porque ele estava ganhando um novo povo para Jesus. Ele estava ali ganhando uma nova nação, um novo povo, novas pessoas para Jesus, que tinham uma cultura diferente, uma linguagem diferente, e Paulo tinha essa acessibilidade a esse povo. Mas aí ele vai dizer que ele pegava exatamente pessoas de influência, Paulo, eu sempre que falo de Paulo, e temos lido aqui e esmiuçado os textos das cartas paulinas, eu sempre digo da importância dele ter sido influenciado por Gamaliel. Por quê? Porque apesar de ser uma influência secular, ele traz essa expertise, essa inteligência, essa forma de enxergar. Ele tem ali uma amplitude na sua forma de enxergar o outro e a situação, que era fantástica, era algo absurdo, Eu falo isso de uma forma boa. Então, quando ele escolhe influenciadores para poder deixar o evangelho ali sendo pregado através daqueles influenciadores, ele ampliava de maneira absurda o trabalho dele. E aí ele vai falar que mesmo no meio disso tudo, ele existia ali algumas dificuldades. Porque ele fala a partir do versículo 3 assim, olha: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Observa que ele está falando aqui que Tito, que era grego, estava com ele, mas por estar com ele, por ele trazer ali um evangelho da graça, um evangelho da liberdade, não da libertinagem, mas de uma liberdade de expressão, até mesmo de um respeito que precisava existir, com os outros. E ele fala assim, olha, Tito caminhou comigo,
E ele, por estar comigo, nem ele foi constrangido, né, a passar pela circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era um costume judeu da época. Era um costume judeu da época, mas era muito importante teologicamente falando, né? Por quê? Porque mostrava para o mundo e para todas aquelas pessoas que, assim, olha, eu sou de Cristo, porque eu sou circuncidado. Eu sou de Jesus, porque eu sou circuncidado. Essa talvez fosse a marca da época, né? E, na verdade, talvez não, essa era a marca da época. Só que isso se tornou uma religiosidade na vida daquele povo, a ponto de que qualquer outra pessoa que se convertesse ao cristianismo deveria ser circuncidado. E aí, o Paulo está dizendo o seguinte, olha, Tito caminhou comigo, né? Ele caminhando comigo, ele sendo grego, eu não expus ele ao constrangimento da cultura. Eu não expus ele ao constrangimento da religiosidade, mas ele é servo do Senhor, ele é um companheiro de viagem, ele prega o evangelho, o mesmo evangelho que eu prego, sem que ele esteja preso à religiosidade. E isso era o que estava sendo discutido aqui por Paulo naquele momento. Ele fala, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa de falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Olha a importância do que ele está dizendo aqui. Eles se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a nos reduzir à escravidão. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que, assim, muitas vezes nós deixamos de pregar o evangelho exatamente porque somos escravos de determinadas culturas. Vamos lá ser agora muito claros aqui. Muitas vezes deixamos de evangelizar, por exemplo, prostitutas, simplesmente pelo medo que temos do julgamento da sociedade, até mesmo da própria igreja. Né? Quando você vai ali sair à noite com algumas pessoas, é lógico que sozinho seria uma imprudência da nossa parte, mas quando você sente o desejo de pregar o evangelho, né, para essas meninas que estão trabalhando ali, né, e aí você fica com medo do julgamento da sociedade, do julgamento da igreja, e aí você deixa de pregar o evangelho. Observa que a escravidão, isso o inimigo às vezes faz conosco, ele nos escraviza exatamente onde ele quer que nós estejamos, para que o evangelho não seja pregado, para que o pecado não seja combatido, para que o perdão não chegue até essas pessoas, para que a salvação não chegue para essas pessoas. Mas cabe a nós, enquanto igreja, sermos combatentes, né, nesse quesito. Mas observa que aqui, olha, ele vai dizer, olha, por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, ou seja, de fazer com que nós não pregássemos com toda a liberdade que existia em nós, mas que nós ficássemos presos, por exemplo, a uma religiosidade, ficássemos presos, por exemplo, a um julgamento. Jesus não morreu na cruz para que nós ficássemos hoje aprisionados a costumes, a cultura e a julgamentos, né? O maior de todo julgamento ele já sofreu. Na verdade, quem sofreu foi ele, porque ele foi julgado ali, condenado, levando todos os nossos pecados, ou seja, a ponto do Senhor se afastar dele naquele momento, e ele diz, Pai meu, por que me abandonastes? Né? Então, meus irmãos, o maior de todos os julgamentos ele já sofreu. E agora, se nós ficarmos presos a isso, né, nós estamos deixando de fazer a missão do Senhor, deixando de fazer a missão de Deus. E olha o que é importante o que Paulo fala assim, olha, ele fala com relação a essa escravidão, ele fala assim, e desses falsos irmãos, ele diz assim, ó, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu te contextualizar aqui. Ele está dizendo que falsos irmãos, eles se intrometeram, né, nessa missão para tirar a liberdade
ou seja, a forma que o Evangelho de Cristo estava sendo pregado, com o respeito, talvez, né, que Paulo precisava ter àqueles irmãos, né, aquelas pessoas que iriam receber o Evangelho, o cuidado, o zelo, né, as estratégias que eram usadas para chegar ao coração daquele povo. E aí alguns irmãos se aproximam, começam a tirar essa liberdade e aí quer reduzi-los à escravidão. Aí ele fala, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, em momento nenhum nós nos submetemos a essa escravidão. Em momento nenhum nós nos submetemos a essa religiosidade. Em momento nenhum nós nos submetemos a isso, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha que interessante, né? Às vezes nós precisamos lutar contra o status quo, né? Nós temos que lutar contra uma tradição que nem sempre está correta. E eu não estou falando do tradicionalismo eclesiástico, do puritanismo, não, da igreja, não. Pelo amor de Deus, entenda o seguinte, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu estou falando de uma sociedade que nos julga, né? De um povo que nos julga e nos aprisiona, né? Principalmente porque estão sendo usados pelo inimigo, e muitas vezes o joio que está, né, na casa do Senhor também aprisiona a gente de deixar fazer a missão. Então eu quero te encorajar a não ser aprisionado por essas questões, mas que você seja o tempo inteiro motivado por Deus, né, tendo a ousadia que o Senhor pode trazer a você e ao seu coração, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele conta conosco, irmãos. Então que Deus possa continuar abençoando a tua vida e que nesse segundo dia Deus possa também ter falado ao teu coração. Então amanhã, quarta-feira, estaremos com mais um dia, terceiro dia nosso aqui no nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima noite na presença do Pai. Fica na paz.